Entradas perfeitas para day trade pelo método Oliver Velez com minhas adaptações para o mercado brasileiro realmente existem? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas operações que eu considero aí perfeitas. Algumas operações que estão com a localização adequada, com o stop legal, tá? Que são operações ocasionais, ou seja, operações perfeitas que têm, obviamente, o maior percentual de acerto aí que nós podemos conseguir. Então esse vídeo é super interessante aí para você que quer sim ser mais consistente. Afinal, eu sou Sena Trader, profissional há 18 anos no nosso mercado e venho formando cada vez mais pessoas que são capazes aí de tirar o melhor do mercado. E através desses vídeos, você também pode aumentar a consistência estudando aqui direto comigo nesses vídeos. Então deixe comentários, se inscreva no canal se você ainda não o fez. É muito importante para mim os seus comentários aí, eu respondo todos os comentários. Muito bem, então vamos lá. A maioria dos setups, né, pessoal, a maioria das situações, das operações, quanto assim, a maioria deles não acontece de uma forma perfeita. Tá? As apostilas aqui, eu tenho as apostilas aqui, inclusive convido a todos a participarem aí da Masterclass cada vez com mais novidades aí para vocês. Tá? De 8h50 ao meio-dia todos os dias, avaliando os movimentos do índice, do dólar, das ações, né? Plano semestral, plano anual. As apostilas também estão inclusas nesse preço. O pessoal aí sempre me pergunta se existe um preço mais camarada aí. É só me enviar pelo direct aí do Instagram, que muitas vezes, dependendo da época, aí nós temos algumas promoções. Ok? Então é só contactar minha equipe pelo direct do Instagram, @SenaTrader, que nós conversamos a respeito, certo? Muito bem. Eu estou falando no ano 2023, né, pessoal? No finalzinho do ano aí, quem está vendo esse vídeo. Muito bem. A maioria das operações, pessoal, nós operamos aí da forma que aparece, né? Da forma aí possível realmente ser operada, né? É claro que tem uns detalhezinhos aí que às vezes não estão perfeitos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui operações perfeitas. Então, nesse dia 26 de outubro, no mini índice, nós temos aqui uma operação que eu considero uma operação perfeita. Por quê? Nós temos o setup aqui chamado de TTTO, certo? TTTO. O que é uma TTTO? TTTO é um candle de reversão, ok? Só que esse candle de reversão é uma topping tail. Essa topping tail, ela acontece perto da 20. Então, quando você tem uma topping tail, tá? Quando você tem uma topping tail, deixa eu colocar em vermelho, que fica mais fácil do entendimento de vocês. Vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Ó, olha que legal. Eu vou tirar aqui, vou deixar mais tranquilo aqui para vocês. Muito bem. Se, por exemplo, essa topping tail ela acontecer aqui, você tem um candle de reversão, você tem que pensar em uma venda, afinal você está em localização 5. Mas o que é uma TTTO? TTTO é um setup que você tem uma topping tail, só que essa topping tail está perto da 20. E ela é engolfada, então percebe que no início você tem essa situação, você vê essa TTTO, o que já mostra, você já fica interessado, certo? Você já fica interessado. Por quê? Porque você vê que a localização dela está perto da 20. Então, se há um engolfo aqui, se tem um outro candle que engolfa aqui, tá? Isso é uma entrada. Por quê? Porque mesmo nessas localizações, não tem pessoas aí que operam sem médias, certo? Tem muita gente que opera assim, não, porque eu opero sem média, porque não sei o quê. E interessante que os maiores traders do mundo até hoje utilizam médias. Tá? Mas tem gente que quer ser mais inteligente e opera sem média. Então isso aqui pega o cara que opera sem média. Imagina se você não tivesse aqui e os fundos estão atentos a isso, certo? Imagina que você tivesse aqui, ó, sem nenhuma média, tá? Imagina que você tivesse aqui sem nenhuma média, sem média de 200, não existe nada aqui para você. Certo? Dá até tirar aqui, até difícil, né? Eu teria que fazer o gráfico aqui tirando, né? Vamos supor que você não tenha média nenhuma aqui, tá? Não tenha nenhuma média. E aí o que acontece? Bom, eu poderia pensar nisso aqui como um topo menor, ok? Não tem esse topo aqui? Ok? Não tem esse topo?
Tem esse topo, certo? Eu poderia pensar como um topo menor, não tem média. Aqui poderia cair, certo? Não tem média. Isso aqui é justamente para pegar esse tipo de pessoa, que opera desse jeito. Então, muitas pessoas veem isso aqui como oportunidade de venda, o cara vende aqui e aqui vai estopar. E você vai entrar justamente no stop dos outros. Então, enquanto o pessoal está estopando, você está utilizando contra. E esse stop, ele gera uma potência. Tá? Então, você tem uma operação aqui perfeita. Agora, o que acontece? A maioria das TTTOs, elas não acontecem numa região dessas. Elas não acontecem nessa região. A maioria, obviamente, acontece como contra-tendência, mas às vezes ela acontece assim também. Ó, tá? Ela pode acontecer nessa localização. Ó. Ela pode acontecer nessa localização. Ela não está tão distante da 20 assim, ou seja, você poderia pensar na compra se superasse também, porque tem muita gente que vende aqui, você poderia pensar nessa compra, tá? Mas não é tão bem localizada quanto essa. Agora outra coisa, então aqui tem uma entrada, tá? É uma entrada bem poderosa. Qual que é o stop aqui, Senna? Olha que legal esse stop, né? Eu não coloco stop de um candle do mercado brasileiro, mas olha que legal esse stop aqui, tá? Esse stop aqui, tá? Ele não está caro, ok? Se você colocar aqui, nós temos um stop nos 5 minutos de 300 pontos, não é um stop caro, tá? É um stop tranquilo de ser operado, tá? E ele ainda está protegido pela 20, o que gera mais força de suporte, certo? Então eu considero aqui uma operação perfeita. O stop está normal, é uma operação de localização 1, o que é raríssimo, tá? Se nós pegarmos aqui a explicação da TTTO, por exemplo, nós vamos na página aqui da apostila, sensacional as apostilas, ó, BTTO e TTTO. Eu vou tentar pegar um exemplo aqui, ó, certo? Eu vou tentar pegar um exemplo, ó, de uma TTTO. Observe que essa TTTO, do exemplo aqui, que eu ainda coloco que é o exemplo, ela não está tão bem, ela não está próximo da 20 como esse exemplo, tá? Que nós tivemos. Olha a diferença. E ainda assim ela é interessante. Olha como é que ela vai. Ainda assim é interessante. É o que eu falei no vídeo. Ok? Tem um exemplo aqui na apostila que eu tenho uma TTTO perfeita. Olha aqui. Na página 77 eu tenho uma TTO perfeita, perto da 20 períodos. Você vê que nem a 200 segura essa TTO. Quer dizer, aqui você tem um exemplo de operação perfeita, quer dizer, uma operação com stop normal, operação bem localizada, certo? E ainda uma operação que é difícil você encontrar, visto que a maioria das TTOs acontecem em localização 3. Ok? Então considero uma operação perfeita, uma operação que realmente vale a pena você entrar. Então essas operações, pessoal, eu estou colocando nesse vídeo porque o que acontece? São operações que não podem ter dúvidas para entrar, são operações que você tem uma alta probabilidade de acerto, certo? Essas operações não podem ser perdidas no mercado. Ok? Então assim, quanto mais você localizar essas operações perfeitas, maior será seu índice aí de acerto no nosso mercado. Então eu mostrei um exemplo aqui, ok? Agora nós tivemos outros exemplos aqui interessantes nessa semana que eu estou gravando, ok? Eu considero essa operação literalmente a operação perfeita, tá? Agora, qual outra operação que nós tivemos aqui que eu considero uma operação perfeita, realmente uma operação sensacional aí de ser operada? Tá, então vamos lá. DBIs, as barras ignoradas são operações realmente super legais. Realmente, quando você tem uma barra ignorada aí, ela em boa localização, é uma operação super legal. Então nós tivemos uma operação aqui, a meu ver, perfeita. Por quê? Porque nós temos aqui uma barra ignorada perto da 20, olha como é que ela está até perto da 200. Então essa estrutura aqui fornece para você uma importantíssima região de resistência, ok? Você ainda colocaria o stop aqui nessa barra, tá? Mas assim, essa estrutura aqui da 20 e essa estrutura da 200, ela fornece um importantíssimo ponto de resistência aí para você. Então tem pessoas que colocam como stop aqui, né? Eu gosto de ter um stop que eu chamo de stop alternativo aqui, eu me sinto mais confortável. Porém, essa é uma operação com altíssimo percentual de acerto. Por quê? É difícil você ter uma operação de DBI aqui perto da M200. Então, quando nós pegamos aqui, isso é importante entender porque você percebe aonde está o dinheiro do mercado, onde ele se
coloca aí mais interessante para você operar. Você não pode, eu repito, você não pode depender exclusivamente dessas operações maravilhosas. Porém, porque nem todo dia vai ter operações maravilhosas assim. Porém, quando aparecer essas operações maravilhosas, você sabe que você tem que entrar, então não existe aquela dúvida, aquele medo de fazer as operações. Então, por exemplo, olha aqui, nesse ponto, o fato de você ter a 20 e a M200 também serve de importantíssimo ponto de resistência, mas observe que dessa forma você ainda está até um pouco mais distante da 20 do que você está aqui nesse exemplo. Nesse exemplo, você está mais perto da 20 do que nesse, que já é espetacular. Observe que as localizações aqui nem sempre você tem condições, nem sempre ou quase nunca você tem condições de pegar uma localização 1 perto da M200 como exemplo. Então, esses são os melhores exemplos que eu consegui pegar para fazer a apostila. Observe, esses são os melhores exemplos que eu consegui pegar aí para fazer a apostila. O melhor dos exemplos. Ok? E em nenhum deles eu consegui essa proximidade da M20 aqui, da M200. Ok? Então nós temos um exemplo aí fabuloso nessa semana que poderia ser operado com lotes realmente grandes. Né? Então você tem uma situação ideal aqui de setup bonito em localização perfeita, com stop aqui, ó, novamente um stop barato pra caramba, um stop aí de 200 pontos nos 5 minutos. Se você colocar aqui, inclusive, né? Se você colocar aqui, eu não gosto muito desse aqui, porque às vezes dá um violinozinho aqui, mas se você colocar aqui menos, dá 130 pontos, 120 pontos, aqui 200, nem chega nem isso, quer dizer, sensacional. Há uma queda aqui de 3 para 1, pelo menos, né? Só nessa linha aqui, quer dizer, você vê a força desse setup, então são 600 pontos, 600 pontos. E se você colocasse ainda mais, daria 4 para 1. Quer dizer, sensacional aí esse trade. Então, esses trades, eles devem ser operados com a mão maior, ok? E, obviamente, não ter dúvidas aí para fazer essas operações. Ok, pessoal? Então, existem vários exemplos, tá? Mais desses exemplos aí, mais desses detalhes eu falo aí na Masterclass. Então, eu convido a todos a participarem aí da Masterclass, cada vez com mais dinâmica aí para vocês. O pessoal cada vez gosta mais aí. E nós temos o plano semestral, o plano anual, e as apostilas aí estão inclusas também no plano. Show, pessoal? Então é isso aí. Mais vídeos virão, então deixe um like no vídeo, comente esse vídeo, sempre muito importante aí. Abraço a todos, é isso aí. Show, sempre show!